Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, muito tempo sem gravar conteúdo. Hoje retornando, espero voltar a fazer vídeos de forma mais rotineira, mais breve o tempo entre um vídeo e outro. Mas assim, eu gosto muito das coisas muito diretas, né? E eu não vou perder muito tempo aqui justificando a minha ausência aí nesses vídeos. Vamos direto ao que a gente está proposto, né? Eu estou proposto a passar para vocês hoje, que é conhecer, né? Mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi com Perplexity, né? Que é essa ferramenta de inteligência artificial que eu já uso, né, há algum tempo e confesso para vocês que eu estou gostando. É uma ferramenta bastante interessante, que uma plataforma, né, que traz aí uma série de LLMs muito interessantes, tudo que tem de novo em termos de atualização de LLMs lá atrás. Então, vamos lá. Eu, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, adquiri aí, consegui um cupom e acabei assinando o Perplexity. Durante esse período eu estou utilizando essa ferramenta para alguma série de atividades aqui profissionais e pessoais também. E eu trago aqui um pouco do meu, do meu uso. Vamos fazer aqui não um overview, também, né, um overview, porque vai ser uma coisa bem superficial, não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu vou trazer também um pouco da minha rotina com ele, né, o que eu acho interessante aqui nessa ferramenta, e no final eu vou falar para vocês se eu recomendaria ou não você assinar essa ferramenta aqui bem interessante da Perplexity. Beleza, então quando você acessa e você, no caso, se loga no sistema, você vai ter essa tela aqui, certo? Atualmente você tem essa tela porque pode mudar essa ferramenta, um diferencial dela é exatamente o dinamismo, ela conforme vai aparecendo novidades, ela vai incorporando aí a sua plataforma. E aqui eu tenho a parte do lado esquerdo, né, no caso aqui do menu. Então se eu clicar aqui, eu vou iniciar uma nova... eu vou voltar para cá, a mesma coisa, se eu clicar aqui também eu entro para essa parte inicial, certo? A página principal aqui. Bom, eu tenho a opção de descobrir, isso é interessante, né? Você pode vir para cá, inclusive muita gente já usa isso aqui ao invés de pesquisar no Google. Então você vem para cá, em descobrir, e você tem assuntos que você pode filtrar por categoria. No caso, por exemplo, eu filtrei e pedi para ele colocar mais notícias relacionadas à tecnologia e ciência, né, entretenimento, finanças, né, e aí ele traz para a gente uma categoria de notícias, né, relacionadas ao que você definiu. Isso é interessante porque você vai acompanhar o que tem de novidade nessa área e as notícias que estão bombando aí, né, no dia de hoje. Aqui eu tenho a parte principais, né, que é exatamente as notícias que estão dando mais repercussão no mundo atualmente. Né? Como eu já falei, tecnologia e ciência é um tema que eu gosto também, e eu também deixei aqui para mim estar acompanhando, certo? O que tem de novidade. Entretenimento também, eu gosto de estar acompanhando também, não é só trabalho, né? E produtividade, a gente tem que pensar também no entretenimento, finanças e por aí vai. Então você tem um leque de possibilidades e abas que você pode trabalhar e ver o que está acontecendo aqui de novidade. O legal dessa possibilidade de você usar essa opção de descobrir é que, por exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, nessa notícia aqui, OpenAI lança novas ferramentas de agentes personalizados. Quando você clica na notícia, ela vai abrir, né, uma página com informações aí da OpenAI, passando as notícias, mais detalhes da notícia. E aí você pode, de repente, na leitura da notícia, você pode ter uma dúvida, né? E aí você pode usar o chat aqui embaixo para interagir com a notícia. Veja bem como é legal. Então, diretamente na própria página da notícia, você consegue interagir com a notícia. Por exemplo, então vamos imaginar que você queira saber o que são agentes de IA. Então você pode vir aqui e colocar o que são agentes de... Você vai, né, executar a pesquisa e ele já vai trazer os agentes de inteligência artificial, são os sistemas autônomos. Então você tem essa capacidade de já, lendo a notícia, você vai tirando as dúvidas
com relação às mesmas apareçam, né, no decorrer da leitura. Então isso é interessante, é um ponto positivo na apresentação da notícia. Ele coloca as fontes, você clicando aqui você consegue ver de onde é que essas informações foram geradas, né, foram captadas pela Perplexity. Então é interessante, aqui você tem um menu, né, de navegação, então quero ir para a introdução, venho para cá novamente, a parte aí da introdução. Beleza. Além disso, né, além da opção de descobrir, né, se eu clicar novamente em início, veja que ele vai aparecer aquela tela normalmente. Mas assim, a gente tem os espaços, que aí sim é uma coisa excelente, cara, sensacional, certo? Então, aqui em espaço você tem a opção de criar espaços, né? Por exemplo, eu estou com um projeto, né, de desenvolvimento de uma ação na cidade, que o projeto se chama Projeto Desembaraça Brejo Santo, que aí a ideia é trabalhar com a questão da organização dos fios de fibra ótica, cabos de fibra ótica que estão espalhados pela cidade e tem aí estão, né, fazendo com que ocorram vários acidentes então é uma questão estética também, né? A cidade fica bem poluída visualmente com relação a esses fios que estão embaraçados na cidade. E aí eu coloco todos os dados desse projeto aqui dentro e vou interagindo, né? Caso eu precise, por exemplo, fazer uma postagem numa rede social relacionada a um tema dentro do projeto, eu venho aqui e peço para ele criar uma postagem legal, interessante, eu vou dando os dados para ele e ele vai passando para mim e ele vai me dar uma resposta interessante. Isso aí é muito bom. O legal aqui dos espaços é que você dá um contexto, né? E aí o contexto tem que ser, obviamente, focado naquilo que você vai desenvolver dentro do espaço. Você coloca as instruções que você precisa que ele incorpore, né, essas instruções para que ele dê uma resposta que tenha relevância para você. E aqui você pode colocar os arquivos, né? Aí você pode colocar PDFs que tem relação com o seu. Ó, quando eu clico aqui em adicionar arquivos, ele pode colocar esse tipo de arquivos aqui, tanto PDFs como TXT, CSV e outros mais, DocX, PPTX, ou seja, até Markdown também, JSON. Então são vários tipos de arquivos que você consegue incorporar aqui nas fontes. Além disso, né, a gente tem também a possibilidade de incorporar links, que é bem interessante, porque você pode colocar aqui links que têm relação com o seu projeto, com o seu espaço que você está criando ali, e isso vai ser levado também em consideração quando ele for fazer a geração da resposta, né, daquilo que você solicitou. Então é bem interessante, eu gostei bastante, é uma coisa que eu uso, assim, já virou uma rotina, certo, para mim, trabalhar com esses espaços aqui, certo? Aqui são as bibliotecas do que você já fez, né, do que você já gerou, né? E aí, ó, por exemplo, a pesquisa anterior agora, que são agentes de IA, e aí a gente já tem aqui o histórico, né, o tempo que já passou depois que eu fiz essa pesquisa. E uma coisa legal são as páginas, né? As páginas são muito interessantes. Então, para você aprender coisas é muito legal, para você compartilhar essas coisas com outras pessoas também. Então, imagine que eu preciso que seja criada uma página, né? Então, eu posso vir aqui, né, nessa parte de páginas, e aí o que é que você, né, para que é que você quer, qual o objetivo dessa página. Então, cria uma página todos os benefícios de morar no Brasil. Por exemplo, né, estou pegando aqui uma coisa bem aleatória, criou uma páginazinha com banner, né, possivelmente Rio de Janeiro aqui, né, e aí ele tem aqui uma introdução, tem uma questão, aí ele vai criando aqui pra gente, né, vai escolhendo, vai pegando fontes aqui, né, e vai criando os tópicos aqui da página. Então é diversidade climática, serviço de saúde pública, SUS, né, vai falar sobre a questão da estabilidade contra desastres naturais. Resumindo, ele vai criar aqui um conteúdo, né? Está mostrando aqui o tempo que está sendo decorrido a partir do momento que você solicitou o prompt até o momento da geração final. Então ele tem aqui
E você pode acrescentar mais, né? Você criou ele criou esses tópicos aqui, você pode, tanto você pode adicionar mídia, né? Você quer colocar aqui, ele vai buscar uma mídia, isso é muito legal, por exemplo. Vamos pegar isso aqui, diversidade climática e geográfica. Então, se você clicar aqui, ele vai buscar algo relacionado a isso, né? Esse tema aqui, certo? E aí fica bem legal, por exemplo, para professor, né? Postar aí, inclusive para uma série de coisas aí, para você inclusive aprender alguns conceitos. Lembrando que ele sempre mostra, quando ele pega um texto aqui, como ele pegou isso aqui, isso é muito bom, isso é uma coisa maravilhosa aí que tem no Perplexity, que ele vai sempre anexando aqui, sempre incorporando o link, né, da fonte onde ele foi buscar essa informação. Então você vai poder confirmar se realmente isso faz sentido ou é real, né? Isso é interessante. Né? Outro detalhe que o Perplexity tem que me faz assim gostar bastante. Então ele sempre vai estar trazendo conteúdos, mas vai estar trazendo aí para você a fonte que ele foi buscar aquele conteúdo. Você pode, por exemplo, no final de cada sessão que ele criou, né, você pode criar outras sessões. Então, nesse caso aqui, inserir uma nova sessão, eu posso pedir para ele acrescentar mais um conteúdo, mais um artigo, alguma coisa relacionada a ele. Ele vai me dar algumas sugestões, né? Eu, por exemplo, cliquei aqui em Amazônia, Pulmão do Mundo, ele vai buscar mais alguma coisa, vai criando aí mais uma sessão e você vai acrescentando os tópicos, os artigos, né, os conteúdos que você achar bem mais interessante. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar a mídia também, ele vai buscar aqui uma imagem, né, relacionada à Amazônia, e você pode, nesse caso aqui, alterar a imagem ou excluir, né, então você não vai ficar, vamos dizer assim, atrelado a essa imagem não, certo? Aqui, em cada seção que ele cria, por exemplo, essa aqui, ele criou a seção sobre diversidade climática e geográfica, e aqui embaixo você tem a opção de editar, ou seja, você pode colocar a imagem, você pode colocar o texto, somente o texto, você pode colocar imagem e texto, você pode colocar apenas imagens, então você tem essa possibilidade. Quando você coloca aqui texto e imagem, você pode escolher se você quer tabelas, né, por exemplo, você quer listas, detalhado, então você pode escolher se o conteúdo precisa ser conciso, ou seja, resumido, né, ou detalhado, com mais detalhes possíveis. Então aí você vai colocar aqui, ele vai fazer essa alteração. Nesse caso aqui eu vou colocar diversidade climática e geográfica, eu vou colocar aqui em tabela, só para a gente ver o que, é que vai acontecer. Vou colocar conciso mesmo, para não ficar muito grande. Vou deixar texto e imagem, né, no caso mídia mais texto, então vou clicar aqui em executar. Veja que ele está refazendo o processo, ele vai estar recriando aqui e ele vai estar trazendo texto, imagem e uma tabela, que é isso que eu pedi lá naquela parte, né, da edição aqui, né? Ó, veja que eu coloquei aqui tabela. Você poderia ter pedido uma lista também. Cara, muito bom mesmo. Eu gostei bastante, né, dessa ferramenta e dessa parte de páginas aqui. Eu também achei muito interessante, certo? Você pode aqui, ó, você pode arrastar a imagem aqui para cima para dar uma organizada, caso ela esteja em uma posição que você não gostou muito. Eu posso alterar, como eu já falei, então eu posso escolher aqui dentre várias imagens, uma foto que se adapte melhor, certo? Beleza? E é isso, né? Basicamente a gente tem na parte de páginas essa possibilidade. Um detalhe importante que eu não posso deixar de citar é que você pode publicar essa imagem, né? Quando você clica em publicar, você pode publicar mandando o link para o WhatsApp, ou você pode simplesmente copiar o link, né, para mandar para alguém. Então, nesse caso, se eu clicar aqui em copiar link e vier mandar para alguém, né, eu vou colocar aqui em aba anônima, por exemplo, quando alguém colar esse link, ele vai abrir, certo? E aí veja que ele abriu normalmente, e aí a pessoa recebe, né, o link normalmente, e inclusive ele pode fazer pesquisas aqui sobre aquela página que você criou, mas ele não pode editar a página. Eu não consigo, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas eu, por exemplo, não tenho aquela parte de edição aqui. Obviamente o cara não vai poder editar, mas ele pode fazer pesquisas, né, de forma gratuita na página que você acabou de publicar. Isso é muito, mas muito bom mesmo. Gostei demais desse detalhe. Voltando aqui,
voltando aqui para a nossa página de edição, né, onde a gente nós estamos criando aqui essa página. Tem aqui informando se está publicado ou não. Isso é importante porque às vezes você publica, manda o link para alguém, mas aí você esquece, né? Depois, será que eu está compartilhado ainda? Será que não, né? Então é importante você estar sabendo disso. E esse status aqui de publicado, clicando aqui, você pode clicar em cancelar a publicação da página e a pessoa que tinha acesso antes à sua página não vai ter mais a partir de agora. Então isso é uma coisa legal da opção de páginas aqui no Perplexity. Gente, isso é só o começo, né? São muitas as informações, são muitas as coisas que eu achei assim excelentes no Perplexity e a gente vai continuar mostrando para vocês. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo assim, né? Mas eu acho que vai ficar porque é difícil a gente condensar tantas funcionalidades em um arquivo, em um vídeo tão pequeno. Então, por isso que vai ficar um pouco grande. Mas vamos voltar para cá. Eu prefiro fazer um vídeo só do que fazer 3, 4, 5 vídeos aí, porque o pessoal assiste um vídeo e acaba não assistindo o outro. E tudo condensado em um vídeo só fica mais legal. Bom, voltar para cá para o início, né, para a gente ver outros detalhes. É importante a gente citar que o Perplexity, ele, como eu já falei antes, no início, ele utiliza as LLMs mais atuais, como por exemplo o Claude 3.7, Sonnet, que foi lançado recentemente, o GPT 4.5 também, que foi lançado recentemente. Então existe essas possibilidades aqui de utilizar as LLMs mais modernas, mais atuais. Mas ele também usa também o DeepSeek, né, o R1, que é bem interessante também, foi lançado também recentemente. E aqui do lado da LLM, ele coloca a quantidade de usos restantes aqui. No caso, por exemplo, o Cloud 3.7 tem 600 usos restantes. O GPT, na verdade, 4.5, ele só tem 10 usos restantes, porque esse GPT ele é extremamente pesado, ele usa muito processamento, né, e isso faz com que ele libere bem menos prompts para a gente, certo? O GPT 4o, ele tem já uma quantidade muito legal também, 600 usos restantes, que eu praticamente não uso muito. Então é isso. Tem o Gemini também 2.0 Flash, que a gente já sabe que o Gemini tem essa vantagem de ter um contexto de mais de 1 milhão de tokens, o que é bem legal para quem quer uma resposta grande ou quem quer lidar com dados maiores, quantidade de dados maiores, né, para poder de entrada para poder analisar esses dados, como por exemplo PDFs e tal. Então o Gemini, o 2.0 Flash, realmente é interessante que ele tenha. E tem outras, né, como por exemplo o Grok da 2, que é também mais recente, e tem o Sonar, que é a LLM treinada pela própria Perplexity, certo? Bom, ele também tem a opção de você definir como auto, né? Ou seja, ele vai fazer a pesquisa e dependendo da pergunta ele vai escolher uma ou outra LLM, né? Se for uma pesquisa simples, ele vai pegar uma LLM mais que requer, né, de menos contexto, menos tokens, né? Se for uma pergunta mais complexa, ele vai pegar um LLM mais que exija um pouco mais de contexto, mais pesquisas e tal, certo? E ele também, você pode escolher a opção de Pro. Então, quando você colocar aqui em Pro, aí sim ele vai buscar mais coisas, 3 vezes mais, né, fontes, mais informações para poder gerar uma resposta ainda mais completa. Isso vai, obviamente, diminuir na quantidade de acessos que você vai ter, de respostas que você vai ter, né, de direito, mesmo na versão Pro, mas assim, você vai ter respostas mais completas, mais complexas do que se você simplesmente deixar no alto aqui, ok? Então aqui você tem essa possibilidade. Um outro detalhe é que você pode, por padrão, né, quando você escolhe, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui com Claude 3.7 Sonnet, você tem a opção já por padrão. Ele vai pesquisar também na internet, ele vai usar LLM, mas ele vai pesquisar também na internet. Isso já é padrão, mas você pode, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa mais voltada para a área acadêmica, né, fazer um trabalho mais científico, aí você pode escolher tanto a web como também a opção de escolher que ele busque, né, que ele vai fuçar lá os arquivos, os artigos
relacionados à área acadêmica, certo? E aí eles vão estar muito mais focados nessa questão da científico, né? Então você pode fazer isso, né? Você pode escolher os dois também, e você pode também escolher a parte social. Mas assim, qual seria o sentido de eu pegar para mim, pegar essa pesquisa focada na questão social, né, nas redes sociais? Imagine que você está lançando um produto e que você quer saber a opinião delas, né, sobre determinados produtos, o que é que está na moda, né? O que é que as pessoas estão falando. Isso é muito legal também. Eu gostei bastante, certo, dessa parte aqui da pesquisa social por conta desse nicho específico que ele vai pesquisar. E não é só para a questão do lançamento de produtos, por exemplo. Eu quero saber, tirar uma dúvida aqui sobre um determinado tema. Então quando eu coloco aqui, por exemplo, na questão social, ele vai buscar o que as pessoas estão conversando nos fóruns, né? Por exemplo, no Reddit, né? Que é uma rede social muito legal, que tem foco na questão de você tirar dúvidas também dos usuários, né? Uma das possibilidades, você pode fazer isso. Então tem muitos grupos muito bons lá e ele vai buscar isso. E isso eu já usei, gostei bastante, né? Quando eu fiz a pesquisa, porque ele vai buscar exatamente o que as pessoas estão comentando. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quiser aqui quais os principais plugins do Obsidian, que é uma aplicação voltada para produtividade, né? Então, eu vou fazer a pesquisa, só que eu vou fazer a pesquisa focada nas redes sociais, certo? Vou deixar a web também? Não, vou deixar só a rede social aqui. Então, vamos ver o que acontece. Ele vai pesquisar, ele vai buscar lá no Reddit, né? Ele vai buscar também, na verdade, ele só pegou o Reddit aqui, certo? Eu acho que ele usa muito o Reddit, talvez seja a rede social que ele mais busca. Então, ele vai buscar aqui, ele vai pegar todas as respostas que houveram sobre plugins do Obsidian e vai fazer uma condensação dos principais comentários que as pessoas fizeram sobre isso e vai trazer para cá. Então isso é legal porque reflete o que as pessoas realmente estão indicando como, por exemplo, plugins para essa ferramenta. Então é bem legal, gostei bastante, certo? Muito interessante mesmo essa opção de buscar já num segmentado aqui em um determinado tema, certo? Beleza. Voltando aqui para o início, né? A gente já mostrou, né, a questão das LLMs, nós mostramos também a possibilidade de você definir fontes de pesquisa, como a gente fez agora. Você pode anexar arquivos, obviamente, né, PDF, da mesma forma que você faria lá nos espaços, aqui também você faz, só que agora você tenha mais extensões possíveis, né? Se você observar que são inúmeras as extensões que você pode anexar ao prompt aqui da pesquisa do Perplexity, né? Inclusive arquivos de códigos, né? Código-fonte de programação, você também tem como anexar. Então são vários e você tem essa interação com os arquivos de forma diferenciada. Eu vou apenas apresentar a ferramenta aqui nessa apresentação e depois eu vou mostrar para vocês a minha rotina, o que eu faço, né? Quais são os usos mais comuns que são feitos e os resultados disso tudo na prática, tá bom? Beleza. Além disso, cara, eu mostrei para vocês isso aqui. Isso para mim já é mais do que motivo para que eu assinasse essa ferramenta. Mas ainda tem mais, né? O Perplexity, ele tem aplicativos agora para Windows, né? Antes ele só tinha para iOS e Android e uma extensão para Chrome, mas não tinha para Windows, né? E agora ele já tem, a partir dessa semana, ele já disponibilizou o aplicativo, você tem acesso a esse aplicativo direto, não precisa mais o browser, né? Você já pode acessar diretamente sem o browser essa ferramenta. Eu já baixei, já estou usando também, muito interessante. E essa extensão aqui nem se fala, né? Ela é muito útil porque ela substitui o Google, né? Se a gente observar aqui em cima, né? Nós temos esse plugin, né? Tá aqui. E quando eu clico nele, né, eu tenho a opção de fazer pesquisas. E isso é muito bom, porque imagine que você está acessando aqui um site qualquer, colocar aqui cnn.com, e aí você precisa de informações ali sobre... eu vou voltar a clicar aqui você quer saber, por exemplo, você quer fazer um sumário, né,
do site aqui das principais notícias. Então faça um resumo das principais notícias. Qual é o foco, né? Eu posso pedir para ele fazer um resumo das principais notícias em português, né? O foco aqui, qual é? O foco seria todas as entradas na internet, então ele ia buscar tudo que tivesse na internet, falando sobre o tema que eu escolhi, só que eu escolhi para ele resumir, né? Então ele está bem focado nesse site. Ou eu quero que ele apenas pesquise nesse domínio, o domínio da CNN, então ele vai pesquisar tudo que tem relacionado dentro desse domínio CNN, ou eu posso simplesmente escolher para ele resumir essas notícias dessa página. Então eu só quero que ele resuma dessa página. Clicando aqui, eu vou executar e ele vai gerar aqui a resposta, ok? Então esse plugin, ele ainda é adicional na quantidade de possibilidades que você tem dentro do Perplexity, ok? Então veja bem que ele colocou aqui sobre políticas e economias, sobre política e economia, né? Colocou aqui também sobre esporte, sobre tecnologia e ciência. Ele já fez a tradução, inclusive, para o português, porque lá no Perplexity eu já defini que eu quero todas as respostas em português, né? Nas configurações eu vou mostrar aqui como é que é feito esse processo. Então ele está aqui, né? Mostra todo, faz um resumo, e aí eu posso ir mais além, posso pedir para ele explicar mais detalhes sobre essa notícia em especial, e isso fica muito gostoso, muito interessante fazer, certo? Aqui, né, você pode, nesse caso aqui, ó, ele tem um link, você pode compartilhar isso aqui, esse resumo. Então, se você clicar aqui, dentro, né, do Perplexo, você tem acesso a isso aqui, certo? A isso que foi gerado lá. Então, basicamente é isso que eu iria mostrar para vocês. Eu quero só acrescentar, antes de fechar esse vídeo, para não ficar extremamente longo, que você tem ainda a possibilidade de instalar junto ao Perplexity um complemento que eu achei assim sensacional. Era isso que eu sempre queria ter numa ferramenta de inteligência artificial, que é o Complexity. O Complexity é um add-on, é um complemento, na verdade, que você pode instalar. Eu tenho ele aqui, certo? Na barra de ferramentas aqui. E esse Complexity, o que é que ele faz? Ele, a partir de um prompt e de um código por trás, ele gera a possibilidade, ele faz com que você possa interagir de forma mais, vamos dizer assim, visual, e isso já existe lá no ChatGPT, na OpenAI, né, dentro da plataforma. Já existe também no Cloud, né, no Sonnet, por exemplo, lá dentro da plataforma do Cloud. Você consegue gerar coisas, gerar jogos, gerar documentos, formatações, gráficos, né? Aqui também você pode fazer isso, né? E esse complemento, ele é bem simples de instalar. Eu já instalei assim em 5 minutos, consegui fazer tudo direitinho. E aqui, por exemplo, eu tenho já um espaço que eu já trabalho com CPLX Canvas, né? Que é esse complemento que eu estou falando. Então, se eu pedir aqui, por exemplo, me ajude a entender o conceito de buraco negro de forma visual que eu possa compreender mesmo sendo leigo. Então ele vai gerar aqui a resposta, né? Ele está usando aqui o CPLX Canvas. Veja que ele abriu aqui do lado, isso aqui é sensacional, abriu esse Canvas aqui. Ele está gerando o código, né, que vai fazer com que essa explicação se torne mais visual, né, como eu pedi lá no prompt, né? Vamos ver o que acontece, né? Eu esperando aqui. Ele não é lento, na verdade ele é até rápido, né? Veja que ele já colocou aqui, ó, várias coisas. Por exemplo, o que são buracos negros, né? Os buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar uma vez atravessando seu horizonte de eventos, a fronteira do buraco negro. Vamos visualizar os principais conceitos do diagrama. Então ele clica aqui, tem uns conceitos, vai mostrar aqui os conceitos, né? Posso dar um zoom, né? Formação de um buraco negro, tem aqui um outro, né, diagrama que vai mostrar
que é a sequência, né, da criação do buraco negro, quais são os passos, né, para a criação do buraco negro. Aqui ele já tem os efeitos de um buraco negro, né, e aí ele já tem aqui, ó, uma página que vai mostrar os efeitos aqui, representação do espaço-tempo curvado por um buraco negro. Eu acho que aqui mais ou menos é o que ele queria mostrar. Então aqui ele tem uma ilustração, né, sobre a questão dos efeitos, né, do tempo. Eu não estou entendendo bem aqui o que significa isso. Visualização das principais partes de um buraco negro. Então o buraco negro é composto por isso aqui, cara, sensacional. E os tamanhos, né? Aí tem uma tabela explicando quais os tipos do buraco negro, qual a massa, né, em massas solares e o tamanho do horizonte de eventos aqui. Ele também ainda trouxe, né, outro mapa mental, né? Aqui ele finaliza a pesquisa. Mas é muito legal, isso aqui eu fiz de forma aleatória, mas imagine que você precisa fazer, por exemplo, uma comparação entre um processador de um celular e um outro processador de um outro celular, para ver qual é o melhor. Ele mostra isso em gráficos, né? Ele vai mostrar em gráficos. Eu gostei bastante desse complemento, estou usando muito, né? Inclusive aqui você pode pedir para ele criar, crie agora um jogo do tipo Pong para Pong. Pronto. Só colocar aqui, cria um jogo. Cria agora um jogo do tipo Pong, né? Você pode criar isso, pode usar essa ferramenta para a criação de códigos, para a criação de aplicativos também. Eu não fui muito a fundo ainda, até onde, né? Eu preciso saber quais são as limitações dessa ferramenta, porque você pode, veja bem, eu fiz isso aqui, né? Ele vai gerar alguma coisa aqui. Eu ainda posso continuar interagindo com ela, igual eu posso fazer lá, por exemplo, lá no cloud, né? Dentro da plataforma do cloud, como também na plataforma ChatGPT. Então eu posso interagir. Você fez isso agora, mas eu não gostei, eu gostaria que você alterasse e tal. Então aqui, veja, vamos clicar aqui, ele já criou aqui, ó, um joguinho do estilo Pong. Não está funcionando a parte da física, mas aí eu posso fazer, né? Eu posso fazer aqui, veja bem, ó, a física não. Então eu posso acrescentar aqui a física do jogo não está funcionando. A bolinha ultrapassa os limites. Ultrapassa os limites. Corrija. Vamos ver o que acontece, né? Vou executar novamente. Vamos ver se ele consegue corrigir esse problema. Então você vai interagindo isso com ela, com essa ferramenta do Canvas. Bom, gerou aqui já a versão 2, né? Vamos clicar aqui. E agora vamos ver se... Agora é a bolinha que não está indo, não está passando. Bom, vamos lá. Eu preciso fazer aí mais algumas iterações até resolver esse problema e acrescentar, caso queira, mais algumas funcionalidades. Mas a ideia é essa, eu acho que já deu para entender. Eu não vou me estender mais ainda não, porque senão vai ficar mais complicado. Mas assim, eu gostaria só de, no final agora, dizer para vocês que vale a pena, certo? Vale a pena usar essa ferramenta. Eu já estou há quase 2 meses e já estou assim, sabe? Eu ficava entre uma LLM e outra, ficava mexendo uma, depois mexia em outra, e agora eu estou simplesmente centralizando tudo na Perplexity, que eu acho até mais organizado para mim. Eu consigo manter meus fluxos ali mais tranquilo. Eu acabo, porque eu usava tantas LLMs diferentes, que às vezes eu precisava de uma resposta que eu já tinha obtido com ela em algum outro momento, em um dado momento do passado, e não encontrava, porque eu não sabia em qual LLM eu tinha feito aquilo. Eu tinha um pouco disso que acontecia na minha vida. Hoje não, como já está tudo centralizado aqui, todos os prompts, tudo que eu consigo de resultado está nessa ferramenta, e aí fica mais fácil encontrar esse resultado. Uma coisa que tem que ser dita é que o resultado do que você solicita dentro dessa ferramenta, ela não é a mesma resposta que você encontraria, por exemplo, lá no Cloud 3.7 Sonnet, por exemplo. Aqui, para economizar, eles diminuem o
os tokens, né? Então a resposta que seria mais detalhada, ele aqui vai resumir um pouco mais. Isso acontece para eles, obviamente, venderem o produto e não ter prejuízo, né? Já que se fosse para adquirir fosse os mesmos limites da plataforma, por exemplo, do Cloud 3.7, eu ia escolher assinar a ferramenta original, Cloud 3.7. Mas como aqui eu tenho mais possibilidades, eu tenho possibilidades de interagir mais, então eles diminuem esse token, essa quantidade de token exatamente para poder ter, né, viabilidade o produto deles, senão não faria sentido, tá bom? Mas mesmo assim vale muito a pena, não adianta você ter respostas compridas, né, grandes e não ter conteúdo, não ter qualidade, mas aqui eles conseguem fazer isso, certo? Responder as questões com qualidade. E era isso, pessoal. Agradeço muito, né, para quem está aqui de volta, quem está aí acompanhando o canal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu estarei trazendo mais conteúdo sobre essa ferramenta e mais detalhes sobre o que eu estou fazendo com ela, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau!